Sensores e microcontroladores. Na ponta física do sistema, localizado na horta comunitária, os microcontroladores conectados a sensores de precisão realizam continuamente a captura das variáveis ambientais, como a saturação do solo, umidade relativa do ar, temperatura e termometria e incidência de fótons e luminosidade. Esses sensores permitem acompanhar em tempo real as condições ambientais da horta, fornecendo os dados necessários para o monitoramento inteligente do sistema. Protocolo MQTT. Os dados capturados pelos sensores são transmitidos através do protocolo, considerado um dos principais padrões utilizados em aplicações de Internet das Coisas. Por ser um protocolo leve e eficiente, ele permite a comunicação contínua entre os dispositivos e a nuvem, garantindo o envio das informações com baixa latência e maior estabilidade, mesmo em redes com limitações de conexão. Amazon Web Services, a AWS. A infraestrutura em nuvem atua como o cérebro central do projeto. Através de serviços como AWS IoT Core, o sistema recebe, autentica e processa os dados enviados pelos sensores instalados na horta. Após esse processamento, as informações podem ser armazenadas em banco de dados da AWS, como o DynamoDB, permitindo manter um histórico estruturado das leituras ambientais, além de garantir disponibilidade e segurança das informações coletadas. Integração via API. A etapa final do processo é a integração entre a nuvem e o dashboard desenvolvido em JavaScript. Essa comunicação ocorre através de APIs, responsáveis por solicitar os dados armazenados na AWS e enviá-los automaticamente para o painel de monitoramento. Com isso, os indicadores, gráficos e alertas do sistema conseguem ser atualizados em tempo real, permitindo o acompanhamento contínuo da horta de forma automatizada e sem necessidade de intervenção manual. A camada de apresentação foi desenvolvida com foco em responsividade, performance e clareza visual, utilizando um ecossistema moderno focado no navegador, client-side, HTML5 e CSS3 semântico. Eles formam a base estrutural do dashboard. A utilização de marcações semânticas garante acessibilidade e organização lógica do documento, essencial para a leitura de dados dinâmicos. Tailwind CSS via CDN. Framework CSS do tipo Utility First, utilizado para a estilização ágil da interface. Ele permitiu a criação de um layout altamente responsivo, adaptável para smartphones, tablets e desktops, construção de cards com sombreamento moderno e paleta de cores personalizada, focada na identidade visual de sustentabilidade ecológica. JavaScript, ES6+, linguagem de programação responsável por toda a inteligência e dinamismo no lado do cliente. É o JS que manipula a árvore de elementos, atualiza os Key Performance Indicators (KPIs) em tempo real e processa a lógica de acionamento do módulo de diagnóstico, que chamamos de o guardião da horta. Chart.js, biblioteca JavaScript de renderização de gráficos baseada na API Canvas do HTML5. Foi escolhida por sua leveza e fluidez para plotar séries temporais. Ela possibilita a criação do gráfico de correlação linear, a umidade do solo versus ar, e o gráfico de eixo duplo, barras para luminosidades e linhas para temperatura, oferecendo uma experiência analítica interativa. Nesta etapa, temos o código do microcontrolador ESP32, responsável pela leitura dos sensores do projeto. Aqui foram configurados os sensores de temperatura, umidade do ar, umidade do solo e luminosidade. O sistema realiza a captura desses dados em tempo real e organiza as informações em formato JSON, facilitando o envio para os serviços em nuvem da AWS. Além disso, o código também faz a calibração dos sensores e o processamento inicial dos dados antes da transmissão. Nesta imagem, temos a integração do projeto com a AWS através do DynamoDB, que foi utilizado para armazenar os dados coletados pelos sensores. Cada registro armazenado contém informações como data e horário, umidade do ar, umidade do solo, a luminosidade e a temperatura.
Essa estrutura permite armazenar os dados históricos da horta e possibilita futuras análises e automações. Aqui podemos visualizar os dados já registrados no banco da AWS em diferentes períodos. Cada linha representa uma leitura realizada pelos sensores em um determinado horário. Isso demonstra o funcionamento contínuo do sistema de monitoramento, permitindo acompanhar o comportamento ambiental da horta ao longo do tempo. Esses dados também podem ser utilizados futuramente para a geração de gráficos, alertas automáticos e análises preditivas. Este campo, ele indica a data e o horário processado pelo sistema. A validação temporal é um requisito crítico. Ela garante que os gestores e os sistemas de automação estejam baseando suas decisões de manejo no período indicado. Este indicador monitora o percentual de água disponível no substrato. A manutenção dos níveis ideais de umidade no solo é o fator primordial para a translocação de nutrientes, turgidez celular e sobrevivências das plantas. No escopo de uma horta inteligente, este monitoramento automatizado previne tanto o estresse hídrico por déficit, a seca, quanto a hipóxia radicular, que é a falta de oxigenação por excesso de água, garantindo o desenvolvimento vegetal otimizado e a racionalização do uso de recursos hídricos. Este é o parâmetro que afere a quantidade de vapor de água presente na atmosfera ao redor da área de plantio. A umidade do ar afeta diretamente a taxa de transpiração foliar e a abertura estomática das hortaliças. Seu monitoramento rigoroso é essencial não apenas para o balanço hídrico da planta, mas atua principalmente como um indicador de risco fitossanitário. Ambientes excessivamente úmidos ou estagnados são propícios à rápida proliferação de fungos e doenças fitopatogênicas. Este campo, ele registra a temperatura ambiente local do ar. As funções vitais e metabólicas das plantas, como a fotossíntese e a respiração celular, operam de forma eficiente apenas dentro de faixas térmicas específicas. Este indicador permite avaliar o nível de estresse térmico da horta em tempo real, fornecendo subsídios para intervenções estruturais ou automatizadas, como o acionamento de exaustores em estufas ou a aplicação de telas de sombreamento em dias de calor extremo. Este campo ele quantifica a radiação luminosa absorvida pela horta. A luz é um insumo energético primário para a ocorrência de fotossíntese e, consequentemente, para a produção de biomassa vegetal. O acompanhamento métrico rigoroso deste fator garante que as culturas não sofram estiolamento, que é o crescimento fraco por privação de luz, e nem fotoinibição, que são os danos celulares por excesso de radiação, auxiliando no posicionamento inteligente dos canteiros e no manejo do sombreamento. Aqui temos a representação visual de base histórica que correlaciona a variação de umidade do solo com a umidade relativa do ar ao longo do tempo. Em um sistema de controle inteligente, analisar a evolução conjunta dessas métricas permite compreender a curva de secagem do solo em relação ao comportamento da atmosfera. Essa análise preditiva é fundamental para calibrar algoritmos de irrigação automática, definindo janelas de rega mais eficientes e econômicas. Neste campo, temos a representação visual de base histórica que correlaciona a variação de temperatura ambiente ao longo do dia. Esta visualização evidencia a inércia térmica do ambiente e permite identificar os horários de pico de radiação acompanhados de picos de calor. A interpretação destes dados facilita a compreensão do microclima da horta comunitária, viabilizando o planejamento de ações mitigadoras para proteger as mudas mais sensíveis nos momentos de maior severidade climática. Este sistema atua como processador lógico que cruza os dados brutos e gera insights acionáveis em tempo real. Esta funcionalidade consolida o princípio central de Internet das Coisas aplicada à agricultura, que é traduzir um volume complexo de dados técnicos em diretrizes de manejo claras, preventivas e corretivas, empoderando a comunidade local a realizar a manutenção da horta de maneira proativa e assertiva. Também conseguimos analisar os dados em período mensal, aqui como exemplo março, abril e maio.